requerimentos necessariamente, me corrige, doutora Nedite, no plenário, que o vereador ele tem a liberdade de expedir o ofício do seu gabinete a qualquer momento, com qualquer assunto. Claro que tiver um assunto, né, mais polêmico de ordem que precisa passar em votação, eu indico para vocês que realmente traga para o plenário, porque talvez é um assunto, uma situação que requer a votação dos seus vereadores. Mas um ofício para um deputado, um ofício para um secretário, como esse que eu fiz hoje, vocês podem pedir aqui a doutora Nedite para fazer, vocês podem vir aqui usar os computadores ou pedir às meninas para fazer qualquer momento, né, Luciene? Sempre Luciene vem aqui, faz, Juvenal, pode estar à vontade, ok? É tranquilo essa questão dos ofícios aí. Dá a palavra, então, o vereador, o nosso amigo aqui, que vai estar falando com seus vereadores, nosso amigo Edson. Senhor presidente, primeiramente, boa noite aos demais componentes da mesa, né? Os demais presentes. E antes de fazer a minha reivindicação aqui, primeiro eu quero parabenizar, né, a Câmara, desde o primeiro mandato, né, vem atuando aí na cidade, né, juntamente com o Executivo, né, e espero também que nesse segundo mandato também continue assim, que é pela primeira vez, né, pela segunda vez que a gente vê, né, um prefeito trabalhar os 2 mandatos com a Câmara atuante, como a gente tem aqui presente, né. Espero que continue assim, né. E também agradecer também a secretária de Saúde, né, que ela não estava aqui, mas eu quero agradecer ela também pelo brilhante trabalho que ela vem exercendo na nossa cidade e município, porque muita gente fica aqui falando aqui, mas eu acho que quando a pessoa presta um bom serviço, a gente tem que vir aqui e falar a verdade, né. Agora, voltando aqui à minha reivindicação, prefeito, até aproveitando que o senhor está aqui, né, é o seguinte, eu pessoalmente já observei 3 vezes isso aqui, né. A nossa cidade não tem um velório municipal, né? E muitas vezes fica aqui essa briga aqui de funerária, porque, por exemplo, aqui, se a nossa vereadora Luciene, um exemplo, tem um convênio com determinado funerário, se caso um parente dessa chegar a falecer, aí fica aquela briga, não pode ser velado porque não tem convênio, né? Aí muitas vezes tem que ser velada no cemitério ou na casa de parente, né? Então, prefeito, aproveitando essa situação, eu vim aqui reivindicar isso, né, porque talvez, né, com os seus vereadores, né, nós podemos olhar isso aí e fazer um velório municipal, né? E é só isso que eu vim aqui pedir, né? Porque eu espero que nós sejamos atendidos. Muito obrigado, nosso amigo Edson, uma pessoa que nós temos um carinho, um prestígio muito grande, prestou relevantes trabalhos aqui no município e, sem dúvida, veio numa hora pertinente, na presença dos novos vereadores, o prefeito e o vice. O pedido aqui vem na hora certa. Muito obrigado, agradeço a presença, volte sempre, tá? Não, obrigado a todos. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença de todos e salientar aqui em nome de todos os gerentes de departamento, na pessoa da nossa gerente de saúde, a Morgana, como o Edson tão bem salientou, bem prestando um relevante trabalho aqui no município. E, sem dúvida, hoje a saúde de Santo Paulo tem referência em toda a região. Nós que vivemos tempos sombrios, onde a saúde de Santo Hipólito era motivo de chacota e de dependências de outro município, hoje Santo Hipólito presta ajuda e é referência aí, com várias premiações, várias indicações no Estado. Isso é a excelência do trabalho do chefe do Executivo, juntamente também com o apoio aqui da Câmara. Então, tenho a palavra, nesse momento, para deixar a mensagem do ano legislativo aqui, né, que nós estamos começando agora. Deixo aí a palavra com o nosso vice-prefeito, Carlos André. Boa noite a todos. Eu queria aqui cumprimentar todos os vereadores aí, parabéns pela eleição e cumprimentar os nossos vereadores aí, né, o Gleice, o Juninho, o Roni, sejam bem-vindos e pode contar com o apoio do Executivo, que está sempre de portas abertas para receber todos vocês. E os veteranos também, né, o irmão, Juvenal, Luciene, Wesley, Alessandro e Russo, muito obrigado pelos 4 anos que nós passamos aqui, juntos, o Executivo e o Legislativo, e eu acho que com isso o município de Santo Hipólito cresceu muito.
E como eu muito falo, eu digo que Santo Hipólito em 4 anos cresceu em que 12 anos não cresceu. E graças a Deus hoje estamos aí trabalhando. E agradecer o pessoal também que está aqui, o Zé Mário, meu amigo lá de Monjolos, vereador, parabéns aí pela sua eleição, né? E Dona Wanda, e todos aí, meu amigo Zé Eustáquio, que fomos vereadores, 2 mandatos juntos, né? De 93 a 2000, graças a Deus, fizemos um bom trabalho também. E a todos aqui, Morgana, aí, pela sua competência e na saúde, que, como o Alessandro falou aqui, Edson falou, que a saúde nossa hoje, graças a Deus, é um exemplo para todos. E é o nosso prefeito também, né, gente, que não para de trabalhar um minuto, que sempre estamos juntos aí, essa semana toda nós juntos aí, agarrados aí, trabalhando em prol do nosso município. E dizer a vocês aqui, que vereadores, que Deus esteja no comando de vocês, para esses 4 anos a gente trabalhar juntos, e o que, igual eu falei, que vocês precisarem, as portas da prefeitura estão abertas, e para vocês e para qualquer pessoa da população que a gente atende em qualquer hora, pode ter certeza. E dizer a vocês também, um abraço a todos vocês, e vamos caminhar junto por 4 anos para Santo Hipólito continuar mais crescendo ainda como está. Muito obrigado a todos vocês. Agradecendo nosso vice-prefeito Dedé pelas palavras. Sintam-se em casa, sempre que precisar, casa está de portas abertas para recebê-lo. Tem a palavra agora o nosso prefeito Dário. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, da pessoa do senhor presidente. Cumprimento todos os vereadores. Quero também cumprimentar o nosso corpo jurídico, dona Nedite, Marlene e todos os funcionários aqui dessa casa. Quero também parabenizar o nosso vereador de Monjolos, Zé Mário, por seu retorno àquela casa, pelo seu trabalho realizado em Monjolos. E Monjolos ganha muito com o seu retorno, Zé Mário, pelo seu carinho, pelo seu conhecimento de somar cada dia mais para que Monjolos se torne uma cidade acolhedora e cada dia mais próxima àquele povo monjolense. Parabéns a vocês em seu nome, eu agradeço todo o pessoal que compõe, vem visitar essa casa junto com você. Quero agradecer também ao nosso querido amigo, São Antônio Caldeira, o senhor José Eustáquio, pessoas veteranas nessa casa aqui, realizou grandes projetos importantes para a ordem dessa cidade. Em seu nome, cumprimento todo o pessoal presente. Que hoje nós viemos para dar as boas-vindas a esse segundo mandato dos nossos vereadores que tiveram até em 24, os novatos que se iniciam agora em 25, e pôr à disposição de cada um de vocês para junto continuar esse trabalho feito em 21 a 24, para que nós possamos continuar esse trabalho de mãos dadas, legislativo e executivo, em prol do crescimento cada dia mais do nosso povo, da nossa cidade, da ordem, e trazer cada dia mais a toda a nossa população de Santo Hipólito, distrito e comunidade rurais, um trabalho de qualidade, de representado e grandes reivindicações de melhoria para todo o nosso povo, ao qual nós representamos e a qual toda essa população depositou a confiança em nós. Quero agradecer também ao meu vice-prefeito, esse parceiro, esse grande amigo, sempre junto, decidindo o que fazer de cada dia de melhor para toda a nossa população. Muito obrigado, Dedé, por esse parceiro, por estar sempre presente, diário, lá junto comigo na nossa administração, e junto nós sempre decidindo o que fazer, com sabedoria, com paciência, e ouvindo a toda a nossa população. E também nós podemos ter toda a certeza que junto nós vamos cada dia ouvir com sabedoria a todas as reivindicações dos senhores vereadores. Peço desculpa aos senhores vereadores por não, talvez, conseguir atender toda a demanda dos senhores em tempo oportuno que os anseios de cada um dos senhores. Todos os senhores sabem das nossas dificuldades, o recurso da nossa prefeitura não é grandioso, temos uma folha imensa, então nós fazemos com dinheiro do FPM, Fundo de Participação, com a sobra. E cada dia nós brigamos ali, sempre decidindo ali, brigando com o funcionário ali, para economizar o recurso, para essa economia ser revertida naquilo que é mais de prioridade no nosso município. E isso nós precisamos cada dia
né, da compreensão dos senhores, vamos dar as mãos de verdade e fazer aquilo que é de mais prioridade do nosso município e buscar, junto aos nossos parceiros deputados, né, emendas parlamentares para que cada dia nós possamos atender os anseios, os pedidos do nosso povo. Conte comigo, mas Dedé, estamos aí para cada dia fazer a diferença e cumprir o nosso papel de representante do nosso povo. Muito obrigado, presidente, por esse espaço que o senhor cede para mim e Dedé, né, trazer as boas-vindas aos senhores e estamos à disposição dos senhores lá. Quero parabenizar o senhor por mais, né, essa contratação, o reconhecimento dos valores de cada um funcionário aqui dessa casa, né, e isso é importante para cada dia a gente criar e amparar os nossos povos de Santo Hipólito com as oportunidades. Parabéns aos senhores, parabéns a todos os vereadores, né, por esse carinho e reconhecimento de valores de cada um dos funcionários. Muito obrigado aos senhores. Obrigado, prefeito, pelas palavras. Nesse momento, passaremos, então, para as considerações finais. Seus vereadores, se tiverem, enquanto o prefeito ainda está aqui, alguma pergunta, eu peço que não saia do plenário, permaneça conosco aqui. Se caso os vereadores quiserem estar no discurso aqui de vocês na tribuna, fazer alguma pergunta, o prefeito e o vice vai estar aqui para responder aí a demanda de cada um de vocês. Nesse momento, nós vamos fazer hoje esse movimento aqui para ir diferenciando, tá bom? Hoje nós vamos começar lá com o nosso amigo Roni. Nós vamos ir passando aqui, né, Juninho, um medo nele para ele já ir acordando. Esse momento, a Mona Lisa vai, como eu expliquei para vocês, vai estar fazendo um registro em separado de cada um vereador. Também o nosso amigo Preto vai estar fazendo, vai em 2 ambientes diferentes. E aí, na segunda-feira, né, Mona Lisa, você já vai estar legendando e encaminhando, né? Vocês podem estar colocando nas redes sociais de vocês. Então, tem a palavra vereador Roni. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença do prefeito Dário, do vice Dedé e todos os meus colegas de trabalho, vereadores. A presença de todos vocês estão acompanhados, a presença de todos das reuniões aqui pelo Facebook. Semana passada fui no Carquente, olhei lá uma quadra lá e eles me pediram. A situação lá estava muito mato lá, que se joga futebol de salão. A quadra está precisando de um alambrado. Eu fui a Belo Horizonte, conversei com o professor Cleiton e ele me fez se eu fizesse uma emenda com o prefeito Dário, ele poderia arrumar um recurso para o alambrado lá. Vai muito longe, mas tudo é igual ele falou, tudo com jeito tem condição de fazer. Professor Cleiton, como meu colega Júnior, o Edson, que foi lá, mas nós lá já estava junto, pediu o deputado que uma emenda fosse um alambrado. Eu pedi lá. Quero agradecer a minha oportunidade, do que Deus abençoe a todos. Meu neto também, que já está participando das reuniões já. E agradecer a todos que participam aqui com nós. Dá a palavra o vereador Wesley. Bom, né? Jornal Nacional. Boa noite a todos. Motivo de muita alegria, né? Nós estávamos aqui recebendo nosso prefeito, nosso vice Dedé. Deus continua abençoando a vida de vocês. Que este 4 anos seja um 4 anos mais de crescimento, né?
que já mostrou muita coisa e a cidade só evoluiu, né? Só cresceu. Então, tem que parabenizar vocês dois pelo excelente trabalho. Parabenizar a Câmara também com essa harmonia e hoje dá gosto de você se arrumar e vir para a reunião da Câmara. E nós já passamos várias lutas aqui, antigamente, e não dá vontade nem de aparecer aqui. Mas, graças a Deus, nós estamos com uma harmonia maravilhosa. Presidente, eu quero fazer um ofício, né, aproveitar que o nosso prefeito e o vice está aqui, já pode fazer direto para eles, né? Nós estamos esquecendo um pouquinho das nossas criancinhas, para nós colocar uns playground nas pracinhas. O pessoal, as mães estão ligando para me fazer esse pedido, fazer esse pedido, porque as pracinhas ficou lindas, mas está faltando um brinquedinho para as crianças, né? Os pais levam as crianças lá para a pracinha, fica pulando para lá, mas não tem uns brinquedinhos para eles estar se divertindo. Então, faço esse pedido, carinhosamente, por vocês, para a gente correr atrás aí de uma emenda, não sei se é muito caro, para a gente estar fazendo esse ofício aí, ou pedindo uma emenda, né? A gente dá lá, pedir uma emenda lá para colocar esses brinquedinhos, né, na pista. E outra coisa que o pessoal está pedindo muito é uma pista de caminhada, porque o pessoal vai muito para os asfaltos e é muito perigoso, né? A população está crescendo, muito risco de carro, já aconteceu acidente, né, nesse asfalto nosso aí, né? Então, às vezes, tem pessoas que não têm condição de pagar uma academia, de estar no lugar mais apropriado, então vai para o asfalto, né? Então, estão pedindo muito também para ver se acha um lugar, até se gerir lá em volta do campo, fazer uma pista de caminhada em volta do campo, para o pessoal ter mais um conforto e mais segurança. E a respeito do ofício aqui, que o nosso amigo Edson pediu aí, parabéns, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês aí. E um grande valia, né, que a gente vem passando aí por muita dificuldade aí, quando morre uma pessoa, fica nessas brigas, nessas concorrências. Nós estávamos até conversando, né, prefeito, um dia desse sobre isso, né? O prefeito falou, não, você parar um lugar ali que vai fazer isso aí. Então é de muita valia, né? E o prefeito já tem isso no coração, viu? Então vai realizar, né? No mais, quero agradecer a presença de todos. É muito bom a casa cheia. Quero parabenizar o vereador de Monjoca. Qualquer dia eu vou chegar lá também numa reunião lá, né? Nosso amigo Zé Eustáquio, nosso amigo Caldeira ali, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E elogiar aqui o secretário de saúde, nossa querida Morgana, que não podemos deixar de elogiar, com excelente trabalho, que muitas das pessoas falam assim, o posto de saúde. Eu falo assim, opa, posto de saúde não, ali é um mini hospital. Você chega, tem médico de dia, médico de noite, e muitas das pessoas, você vai no centro de Belo Horizonte, aí você vê as filas, você vê a decadência. Então, a nossa saúde está de parabéns, é referência para esse norte de Minas. Então, a gente tem que agradecer, junto com essa equipe, com o prefeito e o vice, não deixa a peteca cair. E os vereadores, que tudo que acontece de bom na nossa cidade, tem que passar por aqui. Então, muitas pessoas esquecem também, se não for o dedo de vereador também, nada acontece. Então, é um conjunto, viu? Então, estamos de parabéns, nós todos, junto com o prefeito, o vice-prefeito e a equipe toda. Tá bom? Boa noite a todos e seja bem-vindo e volte sempre. Tem a palavra o vereador Júnior. Uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do vereador Zé Mário, dos ex-vereadores veteranos, o senhor Zé Eustáquio e o senhor Caldeira. Presidente, o senhor falou aqui que ainda está alinhando as questões da Câmara e a gente ficou acordado em ter uma reunião com o prefeito. Prefeito para a gente estar, né, com o vice-dedé também, o secretariado, se for possível, aí fica a critério deles. Para a gente estar alinhando a forma de trabalhar. Eu não sei o que os outros estão pensando, não, mas eu ainda estou me sentindo um pouco perdido. A comunicação nossa ainda precisa melhorar, para que possamos, né, dar um retorno para a sociedade. Às vezes não é nem fazer requerimento, sugestões, não. É a gente até mesmo responder à população. E isso eu acredito, com a sugestão que o senhor deu ali dos requerimentos, já vai melhorar consideravelmente. Mas ainda assim a gente precisa dar um retorno para essas pessoas. E se formos esperar a cada 15 dias,
eu acho uma perca de tempo danado. Tem coisa que, tudo bem que urgência é o entendimento de cada um, né, interpretado por cada um. Mas tem coisa que a gente pode eliminar para tratar de sugestões mais sérias ou discutir melhor essas questões. O Roni fez um requerimento, a questão da Lombada da Glória. Vou dar uma reforçada no dele, porque aqui eu entendi o seguinte, gente, aqui a gente tem que falar, não pode perder a oportunidade não, tá? Vamos falar tudo que tem direito, porque senão amanhã pode ser tarde. Você só reforçando o pedido do Roni e dando satisfação a quem me pediu, né, que orientasse o prefeito da área, dentro das condições de tudo, de uma alambrada e uma pintura da quadra do Caquende. Eu nem fui lá não, estou combinando com o Roni de estarmos lá para estar identificando. Sugerir essa questão, eu acho que a pasta de esporte está por dentro. Eu conversei com o Cleudon um tempo atrás, ele falou que é uma prioridade, né, de dar manutenção nas quadras do município, assim foi feita na nossa aqui recentemente. O Gleison abordou a questão do campo de futebol sobre a troca da grama. Sou a favor, ainda mais que existe uma questão de saúde envolvida, né, de moradores próximos. Sou a favor, mas queria sugerir para o senhor, prefeito, isso é uma conversa de quem joga, de quem participa. Dedé também de vez em quando ele vai lá enganar a gente, lá ele participa lá. É uma sugestão dos meninos que participam com relação à utilidade da grama que vai ser retirada, se for possível, não sei, tudo depende da viabilidade do senhor lá, de recursos, de utilizar para fazer um campo society no período que você estiver fazendo a troca da grama, utiliza essa grama para fazer um society. E eles pediram também que eu orientasse o senhor, sugerisse, que a gente tivesse um planejamento eficaz, no sentido de a gente sabe que imprevisto acontece. Às vezes se programa uma coisa e acontece outra. Porque o prejuízo nosso com a troca da grama, se ele atrasar o planejamento, pode ser grande, porque nós temos aqui hoje argolinha e campo de futebol. E para nós que praticamos, acredito que pode gerar um transtorno, cobrança, às vezes necessária. Para quando for fazer essa troca, o senhor está alinhando direitinho, está falando sobre os prazos de início e término. É só uma questão de orientação. Questão lá do Salobro. O senhor fez uma reforma recentemente, pintura. Existe uma condição lá da parte elétrica, a gente tentar dar uma melhorada, quando possível também. Entendo tudo, mas eu estou aqui para representar e para dar voz. Questão do material lá, material não, como é que chama? Eu notei aqui, mas não estou enxergando, não. Dos aparelhos de ginástica, dos aparelhos de ginástica, está precisando de manutenção, estão quase todos inutilizáveis. Dentro do possível, né, fazer o salão. Estão praticamente todos. Água Boa também tem um bocado quebrado. Água Boa, eu não cheguei a ir lá não, até me pediram para que eu fosse lá. Ótimo, a gente está aqui para cobrar. Iluminação? Não, reparo na parte elétrica, da escolinha da comunidade do Salobro. Porque lá é o único local que tem, é utilizado para consultas, para eventos, enfim, é o que a comunidade tem. E aí, eu passei no Buracão, na época de campanha, nunca tinha ido lá para fazer campanha, pedir voto. Entendo o esforço, sei que vocês fizeram o melhor, né, dentro do possível, e do que a gente já tinha vivido em outras administrações, mas a comunidade do Buracão, no meu ver, precisa de um entendimento diferente. No meu ver, ficou esquecida. É só um entendimento. Ficou esquecida no sentido de o senhor fez diversas melhorias em todas as comunidades, inclusive Santo Hipólito é visível para todos nós. E lá, não sei o que aconteceu, que o senhor esqueceu. A condição que eu falo é só de uma questão de... Fui recentemente no Lameirão com o senhor, estive lá com o senhor e participei da inauguração do ponto de apoio à saúde, que eu acredito que foi talvez a maior obra que o senhor fez, que vai dar mais dignidade para as pessoas daquela comunidade. E o Buracão necessita também, não vou até cobrar para o Salobro não, porque o Salobro existe uma escolinha lá, e ela é utilizada para isso. O senhor já reformou ela, já melhorou. Mas a comunidade do Buracão, ela precisava de uma área de vivência, se for preciso. Eu não sei como que a gente vai comportar nos pedidos aos deputados daqui para frente, de nós fazermos
uma área de vivência, para que essa área de vivência pode ser atendida em questão de saúde e para as famílias de lá, eles não têm onde ir. Quando vão fazer qualquer tipo de evento ou aglomeração de pessoas, eles ficam numa casa cedida por uma senhora, eu não sei nem o nome da pessoa, foi o que eles me falaram lá. Então a gente tem que andar alinhado. Eu sei da dificuldade, entendo que o trabalho seu são incansável, vocês têm tentado fazer o melhor, atender da melhor maneira possível, mas a gente precisa estar sempre cobrando para estar sempre ser lembrado, né? A questão o Asi tocou sobre as informações do projeto de emenda impositiva. Eu solicitei para que o jurídico, né, levantasse as informações. Parece que a gente vai ter que, talvez não, mas é tudo uma questão de estudo, que os senhores também acompanhassem, que se esse projeto passar, vai dar para a gente uma condição diferente, do mesmo jeito que é devolvido um valor ao final do ano para a prefeitura, a gente também vai ter uma condição de implantar um recurso na demanda que a gente entender que é melhor. E solicitei também ao jurídico, né, a assessoria, que fizesse a elaboração do projeto de fogos de artifício, para a gente já estar discutindo. Eu sei que é um projeto que talvez dê um barulhinho a mais, né, não fazer negativas aos fogos de artifício, mas a gente precisa discutir urgente. Tem pessoas que estão aclamando por isso. Deixando aqui um agradecimento ao Dário Dedé, né, pela condição que nos deu de disputar a eleição do lado e estar aqui hoje. Óbvio, vou voltar a repetir, não estamos aqui para só dar parabéns e nem criticar, não. Estamos para caminhar junto. É óbvio que um momento ou outro, um desentendimento vai acontecer. Somos diferentes, pensamos diferente. Somos semelhantes aos olhos de Deus, né? E no mais, uma boa noite. Todos fiquem com Deus. Dá a palavra o vereador Juvenal. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de direcionar já diretamente ao prefeito. Eu tenho como costume, né, desde o primeiro mandato, de fazer um levantamento de demanda da minha região política, né, onde também tenho o costume de apresentar essa demanda para o prefeito, para que, claro, junto com ele, junto com as suas secretarias, selecionar e achar aquela demanda que é mais necessária, né, porque a demanda é muito grande. Então, eu não estou aqui solicitando para que todas essas demandas sejam concluídas, mas que seja dada uma olhada, né, e selecionada algumas demandas que o prefeito, né, a administração, julgar de maior importância. E se tiver oportunidade, eu gostaria de convidar o prefeito e o vice para estar lá na comunidade Senhora da Glória, onde a gente vai reunir com algumas lideranças, para eles também expor, né, as situações, né, as demandas da comunidade e também de Lameirão e Caquende, porque muitas vezes a opinião do prefeito não pode não ser a mesma das pessoas da comunidade. Então seria interessante ouvir essas pessoas, né, para que a gente possa realmente definir aquilo que é prioridade e necessário para a nossa região. Dentre essas reivindicações, tem algumas extensões de redes, né, que é uma lá na rua Wilson Pinto, e outra ali naquela onde foi feita a renovação da ponte, ali do Valo, que ainda mantém escuro, né, na rua Wilson Pinto. Tem duas casas lá que ainda não tem condição nem de puxar energia, já tem moradores e não tem energia nessas duas casas. Ampliação e reforma do muro e regularização do cemitério. E aí eu peço que seja regularizado, prefeito, os cemitérios do município, né? Infelizmente, nós hoje, se perguntar
as pessoas que foram enterradas no nosso município, em cada cemitério, ninguém sabe, a não ser as pessoas mais velhas, porque não existe registro. Então, eu acho que é necessário a gente fazer esse registro, né, regularizar essa situação desse cemitério, e na Senhora da Glória, especificamente, precisa de uma reforma e de uma ampliação. Também no cemitério do Caquente também precisa dessa reforma, né, e dessa regularização. Já foi falado aqui a questão da reforma da quadra do Caquente, a gente fica muito satisfeito que não é um... Eu chego lá, eles cobram isso, o Roni chega, eles cobram, todo vereador que vai lá, eles cobram isso. É uma necessidade realmente que eles têm lá, né, com relação a essa questão da reforma do Caquente. E eu acho que a gente tem que ter uma visão, um carinho especial sobre essa questão. Construção de 2 pontes lá no Caquente também, que nós já conversamos sobre isso, que eles também questionam muito, que na época das chuvas, né, tem 2 pontos lá que fica praticamente impossível de transitar. Então, são reivindicações que já foi feita desde o mandato anterior, né, que a gente já conversou sobre isso, e que a gente espera que nesse mandato a gente possa concluir, pelo menos, a que for mais necessária. A construção da valeta, né, que tira a água lá do campo de Senhora da Glória, a reforma de vestiário e a iluminação do campo também é uma reivindicação que já foi proposta pelo prefeito, né, que, segundo o próprio prefeito disse, é uma possibilidade dele fazer, né, a gente vem reivindicar aqui novamente. A regularização dos loteamentos lá em Senhora da Glória, né, que já está ficando um pouco rotineiro, né, sempre cobrando isso aqui, as pessoas... todos os dias eu recebo uma notificação com relação a essa questão desse loteamento lá em Senhora da Glória, e até hoje nós não conseguimos nem colocar água e luz. Então já tem moradores lá, já tem pessoas que estão construindo lá, e infelizmente nós não conseguimos dar muitos passos para ajudar essas pessoas. A construção do velório lá em Senhora da Glória também, né, uma reivindicação que foi feita para a equipe São Hipólito, eu até achava que já tinha um, né, mas pelo visto não tem, né? Mas é uma reivindicação que a comunidade Senhora da Glória também faz com relação a esse velório. Solicitamos também um calçamento, iluminação da praça da Capelinha de Nossa Senhora do Rosário, que é também de frente lá ao cemitério. Eu acho interessante a gente fazer, através da Secretaria de Cultura, placas de divulgação dos nossos pontos turísticos aqui no município. Quantas pessoas, às vezes, chegam ali em Senhora da Glória e ficam procurando pessoas, né, para saber aonde fica a cachoeira, aonde fica tal local, assim. As pessoas ficam meio perdidas dentro do município, né? E como nós estamos aqui na batalha para manter nossos pontos turísticos, né, em evidência, seria interessante que fosse feito placas, né, sinalizatórias para que as pessoas tivessem mais facilidade de acesso. Nós já conversamos também, prefeito, sobre aquela praça, né, ali na entrada de Senhora da Glória, nós com a intenção de fazer um lago, né, a sua posição já é também favorável com relação a isso. Eu volto a lembrar aqui para a gente tentar conseguir fazer isso, que eu acho que vai ser de suma importância, vai ser um espaço de lazer, né, para toda a comunidade de Senhora da Glória e pessoas vizinhas, né, que estão sempre lá na Senhora da Glória. Conclusão da reforma da Casa da Cultura. Casa da Cultura de Senhora da Glória também, ela foi aprovado um projeto aqui de construção da Casa da Cultura nas primeiras reuniões da minha gestão anterior. Né, e ela até hoje eu não consegui colocar nada dentro dela ainda, porque ela ainda não foi reformada. Hoje o prefeito está com um funcionário lá, né, fazendo esse trabalho, mas eu volto a pedir, né, que vamos tentar acelerar o máximo por isso, para ver se a gente consegue, pelo menos ao final desse mandato, ter essa Casa da Cultura em funcionamento. Para nós conseguirmos melhorar, né, o atendimento em Senhora da Glória, Caquende e Lameirão da Serra, nós precisamos de ter mais acesso a automóveis. Eu, sinceramente, prefeito, fico assim, eu não sei, sem querer ofender nenhuma secretaria, mas eu ouço quase todas as vezes que eu peço, solicito alguma coisa para a Senhora da Glória,
que não existe transporte disponível para esses funcionários ir até a Senhora da Glória. Há uns 15 dias atrás, eu venho cobrando de uma árvore que está quase caindo em cima da ponte, que o senhor fez muito recentemente, e que eu acredito que se ela cair lá, ela vai destruir essa ponte, e vai cair e quebrar ela toda. Isso já tem uns 15 dias que eu venho questionando sobre isso, e as pessoas me falam que não tem condição de ir lá porque não tem carro para olhar a situação da ponte, a olhar a situação dessa árvore. Eu me sinto incomodado, porque eu percebo que não há um interesse. Porque se tiver um interesse, visualizar que isso pode gerar um problema, derrubar uma ponte, criar um transtorno maior, né, para a administração, isso aí até de cavalo. Você pegar um carro próprio, iria. Então, eu acho que há um pouco de dispersão com relação a isso. Então, talvez comprando outros automóveis, né, que facilite, ou que fique lá dentro, Senhora da Glória mesmo, facilita esse trabalho. E até para aquelas pessoas que muitas vezes carentes, que precisa do CRAS para atendimento, e não tem condição de vir aqui. E, de fato, não tem, porque as pessoas, muitos deles estão vivendo às custas de governo, de benefício de governo. Então, se eles for pagar um carro para vir aqui para cuidar de situação de atendimento ao CRAS, o dinheiro deles vai ficar só em viagem. Então, eu acho que precisa, né, desse atendimento também de uma forma mais ampla. E aí eu cobro também os calçamentos, né, daquelas ruas que estão para ser concluídas lá em Senhora da Glória. Graças a Deus nós não podemos reclamar disso, né, porque Senhora da Glória hoje já está quase que toda calçada, né? Mas enquanto nós vimos um prefeito atuante, que está todos os dias ali sempre produzindo, trazendo alguma benfeitoria, todos querem, né? E aí aquelas pessoas que ainda não foram beneficiadas ficam todo dia no ouvido da gente, né? Nós precisamos que façam essa... Então eles estão cobrando lá do calçamento da rua Wilson Pinto, conclusão da rua lá Domingos Chaves, né? E aquela situação lá da quadra também, dali da frente da escola, que para mim, na minha opinião, é a mais necessária, né? Que lá existe uma quadra, existe uma escola pública, que eu acho que precisa de uma atenção maior, né? E volto a solicitar também a questão das lixeiras lá em Senhora da Glória, porque realmente com essa questão do caminhão de lixo, e somente uma vez por semana em Senhora da Glória, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com relação ao lixo lá. O pessoal chega, joga na rua, não tem lixeira, não tem nada, e infelizmente também acabou, né, com o lugar de jogar lixo lá. A gente ainda tinha o hábito de pegar as caminhonetes, pegar e jogar lá para diminuir. Hoje não tem como fazer isso mais, porque lá não tem essa situação de lixo lá mais, né, e até proibido, né? Então, talvez umas lixeiras lá iriam ajudar bastante sobre essa questão. Eu já fiz um ofício aqui também solicitando que, se for possível, que esse caminhão fosse lá pelo menos 2 vezes, pelo menos nesse período de chuva, né? Eu vi um vídeo da Secretaria de Educação, de Saúde, onde eles alertam sobre a questão da dengue, né, que está aumentando, e foi até divulgado isso nas redes sociais. E uma das consequências pode ser isso, né, o excesso de lixo que está na rua, o cachorro vem, rasga o lixo, a água acumula ali, e aí criam transtornos, e talvez pode ser um dos fatores. Além desses, né, eu acredito que aquela questão de loteamento que está lá, com aquelas matas, né, que eu não vou dizer nem sujo, não, que tem loteamento de Senhora da Glória que tem mata, que para limpar hoje tem que ser de motosserra. Eu acho que é necessário a notificação, né, porque isso, na verdade, não é de responsabilidade do prefeito. Acho que cada cidadão que tem condição de comprar um lote dentro de um distrito ou dentro de um município, dentro de uma cidade, ele tem por obrigação zelar por esse loteamento, né? Então, é questão de passar uma foice. Nós tivemos um problema sério lá essa semana com a energia elétrica, que ficou 2 dias lá numa parte de Senhora da Glória sem energia, porque as árvores estão crescendo, estão chegando na rede de energia e dando fogo, fazendo curto-circuito. Então, isso é responsabilidade da administração? Não é. Acho que isso é responsabilidade de cada um, dono do seu lote, né? Mas, para que isso realmente aconteça, é necessário fazer uma notificação. E nós temos que fazer isso, prefeito. Infelizmente, a gente não pode viver só de fazer e provar coisas boas, né? Tem coisas que
são necessárias, né, e eu acho que a notificação com relação a esse loteamento, principalmente agora nesse período com essa questão da dengue, é muito necessária, e até com relação a essas árvores, né, que estão debaixo da rede de energia e que trazem esse transtorno para a gente nesse período. Incluindo isso, vem também os animais, né, que nós vemos brigando com isso aqui já há algum tempo, com relação aos animais na rua, né, do espaço, nas ruas em Senhora da Glória e até aqui em Santo Hipólito. Até hoje, eu não sei, sinceramente, se a população quer que o município, Santo Hipólito, Distrito Senhora da Glória e Valo Fundo, seja melhorado visivelmente, ou se eles querem manter uma tradição de criar animal solto na rua. E eu acho que isso precisa ter uma definição. Porque se continuar essa questão de criar animal na rua, o prefeito não tem condição de fazer uma praça, colocar umas flores para enfeitar uma praça, porque ele põe hoje, amanhã, os animais vão lá e consomem. Então a população precisa entender, ou eles querem que coloque coxo na praça para colocar ração para animal, ou se eles querem que plante a ave e deixe a cidade mais bonita. Porque isso não tem condição, a responsabilidade não pode ser do prefeito isso. Então a população precisa colaborar com isso também. Eu acho que é necessário, mas aí tem o ponto que nós precisamos notificar. Nós precisamos notificar essas pessoas porque eles terem ciência do que ou eles querem uma coisa ou eles querem outra. As duas coisas não tem como ser. Ou o prefeito luta para fazer uma cidade agradável, bonita, ou então ele vai colocar coxo nas praças para que crie os animais na rua. São duas situações que talvez possa acontecer. Aí eu tenho minha opinião, mas a minha opinião só não prevalece, né, sobre as outras pessoas. No mais, eu gostaria só de agradecer a presença aqui do senhor José Eustáquio, do senhor Antônio Caldeira e minha esposa. São 3 referências que eu tenho na minha vida. Tanto na política, como ser humano. Então, eu agradeço demais por vocês, por estar presente comigo aqui hoje. E se eu estou aqui hoje, é graças, principalmente, a vocês 3. Muito obrigado. E agradeço também por ter ganhado mais um filho que você. Obrigado. Tem a palavra o vereador Creycio. Boa noite a todos. Presidente, estou achando que você vai ter que me inverter, viu? Começou de lá da outra vez, você começa de cá, que o povo está com vontade de trabalhar mesmo, tá duro, viu? Tudo que você anota ali para cobrar, chegou aqui, o povo já cobrou para trabalhar mesmo. Eu estou aqui pensando se eu mandar um WhatsApp para a Luciana, assim, eu acho que esse prefeito pode ficar mais um vice aí, mais uns 5 mandatos. O prefeito tem enrolado com tanta cobrança, viu? Eu acho que na próxima você vem no final, viu? Não vem no início. Quero agradecer, boa noite a todos, agradecer a presença de todos. A plateia ali hoje está cheia ali, cheia de visitas, isso é bom. O pessoal fica sabendo o que está acontecendo, fica por dentro dos assuntos. Apareceu o prefeito, a presença do prefeito Dário, o vice Dedé. Igual o Juvenal relatou a respeito das pontes do Caquente lá. Eu estive no local lá pessoalmente, vi realmente a necessidade daquele povo. Aproveitar a presença do prefeito Dário, o vice Dedé, que eles olham com carinho para aquela necessidade ali. Estive lá no dia de chuva, realmente está estado de emergência. Eu acho que, igual os vereadores acabou de relatar aí, vão pegar os de mais urgência e dar uma selecionada e ir fazendo, porque ali seria bom até o vice-prefeito, o Dedé, o Dário, um dia chuvoso ir lá e olhar de perto a situação que está lá. Também tive lá no Caquente, não cheguei aí no local. O pessoal passou para mim que tem necessidade de um banheiro na igreja lá. Não cheguei aí no local. Parece que estão alguns atendimentos lá, então tem necessidade de um banheiro ali na igreja.
eles até me relataram que a respeito da mão de obra, eles têm o dinheiro da mão de obra para ver se o prefeito entrava com ajuda em material. Eu acho que também não seria uma coisa difícil para a administração, junto com nós, estar acudindo essa parte. Também, pessoal, a respeito dos pequenos agricultores, o prefeito Dário, vice-Dedé, já tem ajudado bastante os pequenos agricultores. Ajudado muito mesmo. Acompanho de perto e vejo. Só que semana que vem, prefeito, eu quero sentar com o senhor no gabinete para nós estar vendo mais de perto ainda essa situação. Porque muitas vezes um saco de semente está muito caro. Muitas vezes a pessoa tem um dinheiro para comprar o saco de semente, mas não tem o dinheiro para gradear a terra. Então, vamos olhar de perto, ver o que dá para nós fazer, ver se nós dá as horas, sei que o senhor já está fazendo o preço bem em conta, mas vamos tentar dar uma ajuda a mais ainda para os mais fracos. Só que vamos sentar, vamos analisar para ver o que dá para fazer, ou de repente dá ali, vamos supor, umas 5 horas de tolerância para o pequeno produtor, porque nós temos que incentivar o pequeno a produzir. Eu já estou assim, na fase dos 40, mas eu lembro muito bem que muita gente que plantava, hoje acabou. Hoje é contado no dedo quem planta. Então nós temos que incentivar a população a plantar. Correr atrás dos imprimentos, igual a prefeitura tem necessidade de niveladora, hoje já tem necessidade de uma plantadeira. Muitas vezes o produtor gradeia a terra, mas não tem a plantadeira para plantar. Vamos juntar e ajudar o pequeno produtor, a Casa de Vereador, juntamente com o prefeito, vamos bolar um plano para estar ajudando eles. Também a respeito da rua ali, dessa área para Monjola ali, a rua do Dizinho, já teve vários pedidos também a respeito daquela rua, o prefeito de parabéns, começou a mexer lá, entrou o período de chuva, teve que dar uma parada, mas já deu início na obra. Creio que em breve, dando uma aragem, vai ser concluída também. Juninho também, eu tinha até anotado aqui também a respeito do buracão, tá duro aqui, o povo tá cafiado mesmo. É que é o seguinte, eu tinha até conversando com o prefeito Dário também, Juninho, a respeito daquilo lá, certinho, tem necessidade realmente de um ponto de apoio ali, está até anotado aqui, terreno do buracão. Só que parece que está tendo uma dependência de um terreno lá, está tendo uma dependência, e nós temos que cobrar mesmo. O povo aqui está fiado, isso que eu estou falando com o presidente, para reversar o lugar de começar, que a gente está ficando perdido. Então, boa noite a todos, e vocês sejam bem-vindos à casa e vote sempre, viu? Tem a palavra, vereador Luciene. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença aqui de Dona Wanda, da Morgana, mulheres, né? Valorizar nós mulheres aqui na área pública. Wanda também, né? Também disputou as eleições aí, também veio trabalhar na área social em outros mandatos. Um prazer ter vocês aqui. Seu Zé Eustáquio, referência nessa casa. E seu Caldeira, que eu não tinha visto, está escondidinho ali atrás. Seja bem-vindo, viu, seu Caldeira? É um prazer imenso tê-lo aqui. A todos vocês, Zé Mário, nosso companheiro. Qualquer dia eu chego lá em Monjolos, tá? Prefeito, não quero essa função aí, não. Acho que você não vai querer voltar nessa casa mais, não. Eu vou ser mais resumida, tá? Vou cobrar pouco. Veja bem, uma sugestão, e eu vou fazer uma cobrança que eu não esqueci, que o ano passado, além daquela praça, foi doado um parquinho, e esse parquinho vai ser um dos divertimentos dessas crianças para parar de quebrar nossas praças da rua. Eu vejo que hoje mesmo eu comprei um rolamento, comprei uns parafusos para aquela academia lá do Quebra-Coco, que eu não gosto de ficar pedindo, e eu também preservo o que tem. Aí eu mesmo comprei e vi que quem quebrou foi crianças brincando.
Então, eu acredito que nós temos que realmente lutar por esse parque, para essas crianças, para que eles deixem de brincar nos aparelhos, porque eles não têm outras coisas, eu não sei, então leva aquilo ali como se fosse um brinquedo. Em relação ao buracão, eu quero ouvir da voz do prefeito aqui, que tem um sonho do pessoal do buracão. Falo por lá porque também é um local que eu frequento, meus avós, minha mãe, todo mundo veio de lá. E eles me pediram durante a campanha, e eu hoje vou ouvir do prefeito se é possível. Eu não quero, eu sei que não é possível você fazer com recurso próprio, me coloco à disposição e quero ir com você em busca com emendas parlamentares. É possível a gente tentar fazer como Monjolos, que cavou o Morro da Cava, foi calçado. É possível a gente tentar, nessa administração, também calçar aquele morro da subida do buracão, prefeito? Esse é um sonho de muita gente do buracão e eu gostaria de ouvir se é possível, se tem jeito da gente correr atrás de uma emenda para a gente fazer esse serviço lá. Vereadora, eu acho que... Sim, aí no final o senhor fala isso para mim, porque é uma coisa que eu falei com muitos lá que eu ia correr atrás junto com o senhor, e eu acredito que nós vamos ter que pedir deputados emendas, e no caso eu até ia fazer um ofício, mas já vou deixar o pedido aqui, vou fazer sim também para me provar para eles que foi feito o pedido, que muitos idosos não têm acesso à internet, mas se eu pedir para que o Miguel faça um projeto, ver quanto fica, para a gente ir atrás, sabendo, provavelmente, enquanto fica uma obra daquela, que não é tão grande, é um morro bem alto, né? Mas eu não acho que é um sonho impossível e uma obra difícil, não. Aquilo ali beneficia muito o pessoal de lá e é uma economia muito grande para a prefeitura, que todo ano não, né? Quase todo mês está passando máquina de cascalho, que chove agora aqueles buracos, é uma estrada que busca aluno, uma estragação de veículos e haja embreagem para subir ali, né? E nós temos um público idoso, então, assim, vai ser um grande ganho, sim, além, lógico, né, dos meninos que estão querendo um pronto de apoio lá. E aí, uma sugestão também, em questão de terreno, descendo aquele morro que sobe ali de Dona Maria Cília, tem um terreno ali, vago, que ele é da prefeitura, depois você dá uma olhadinha, porque já teve até uma parte invadida, viu? Talvez seja a sugestão para construir esse ponto de apoio de vocês. Lá não tem, lá é do município, bem naquela curva que vira ali, tem um terreno ali subindo, ele é do município. Dá uma olhadinha que lá tem um espaço que dá para vocês construir um ponto de apoio e o terreno é do município. Voltando também, não posso deixar de falar que eu trabalho numa área onde eu estou vendo a demanda e fazendo visitas junto com a equipe, que às vezes eu acompanho. A demanda está muito grande aqui, eu vejo que tudo que vocês falaram é pertinente. Mas de que vale tudo isso, praças bonitas, campos e tudo mais, se o principal é minha casa está muito ruim. Nós temos muitas pessoas carentes. É uma política que nós temos que, também eu acho meio difícil fazer com recurso próprio. Não conseguimos o que Monjolos conseguiu, foi as casas populares. Temos que nos dar um jeito de conseguir um recurso para a reforma de casas de pessoas carentes. A demanda está muito grande. Tem casas que a gente chega aqui e não tem banheiros, as paredes agora com esse período de chuva, com muito umedecida, com mofo, muitas trincas, com idoso dentro, com crianças. Você chega, não é só uma cesta que vai resolver aquele problema. Você recebe a visita, que eles te mandam chamar, às vezes você vai fazer uma visita e vai ver uma demanda, você encontra várias. Então, assim, nós temos, se você for hoje no CRAS, nós temos uma lista que eu seria até covarde eu passar ela toda para vocês e falar que aquelas pessoas todas estão precisando. Então, assim, vamos priorizar o público idoso, onde tem crianças, fazer uma seleção, vamos tentar, junto com os demais dessa casa, buscar recurso para a reforma dessas casas de pessoas carentes.
É muito válido as ruas calçadas, sim, campos, ótimo, mas eu acho que cada um, se você perguntar, você quer ter um banheiro digno dentro de casa, você fez muitas, Dário, não pode reclamar que você fez, mas a demanda ainda é maior. E nosso público, gente, nós estamos tendo ainda o privilégio da fama de Santo Hipólito ser acolhedor, de Santo Hipólito ser um povo muito bom. Nós estamos recebendo muitas pessoas, eu falo isso porque a gente cadastra lá no CRAS, que estão vindo embora para Santo Hipólito e vivendo da Bolsa Família de R$600, R$700 e pagando aluguel, sem ter emprego, sem ter nada. Nós estamos recebendo esse pessoal aqui. E se torna um problema social nosso. Aí eu pergunto para vocês, ganham R$600 de um Bolsa Família, pagam um aluguel, água, luz, e no dia seguinte estão lá no CRAS precisando de uma ajuda, de uma cesta básica e tudo mais. Então, assim, é preocupante. E sem falar os filhos de Santo Hipólito, nossos, que vivem de um salário mínimo. Nós sabemos que o salário mínimo hoje não é o suficiente para viver dignamente. Não sobra para uma reforma, uma ampliação de uma casa. E a casa, se a gente sabe que a gente tem, a gente sabe. No dia a dia, vai danificando, o telhado vai caindo, as paredes, né, vai umedecendo, vai precisando de reforma. E temos muito caso assim. Então, eu convido os demais vereadores que me ajudem nessa demanda junto com o prefeito. Não vamos só pedir ele, não. Vamos fazer essa política junto, de ir atrás desses deputados e correr atrás de emendas para reforma e ampliação de casa. Nós podemos até pegar essa lista que a gente tem das prioridades lá no CRAS de demandas e pedir ao engenheiro da prefeitura que vá até essas casas, prefeito, e faça um orçamento em geral de quantos mil a gente precisa dessas prioridades que estão caindo, essas que estão necessitando, que a gente possa bater nessas portas e falar, nós precisamos de tantos mil para reforma e ampliação. Aí eu conto com todos os colegas aqui, tá bom? No mais, Dário, eu quero dizer a você e Dedé, diante de tantos pedidos aqui, o mandato seu tinha que ser, não é de 4, não era de 8 anos. Mas parabenizar por tudo que você fez, desejar boas-vindas, tá? E que você não deixe a peteca cair, que aqui a gente tem uma tradição que reeleição é uma coisa muito triste de Santo Hipólito. Eu te desejo que você, esses 4 anos, venha fazer muito mais pelo povo de Santo Hipólito. Deixa seu legado aí, que a gente possa lembrar com muito carinho da administração de Dário e Dedé, viu? Vocês foram um casal perfeito. Parabéns pela administração de vocês. Isso entre aspas, tá? Brincadeira. Um abraço e todos vocês sejam bem-vindos e voltem sempre a essa casa. Tem a palavra o vereador Azemar. Boa noite a todos. Agradecer a presença do nosso prefeito Dário Dedé, vice-Dedé. Agradecer ao nosso vereador de Monjolos, Zé Mário, seja bem-vindo, tá? Parabéns por mais um mandato, né? E agradecer a presença de todos, meu amigo José Astaco. Sou Caldeira. Quanto tempo não vi esse sou Caldeira? Obrigado pela presença, tá? Pela visita, volte sempre. E quero dizer para Dário e Dedé que vocês foram muito felizes desde o primeiro mandato de escolher o cargo comissionário que você tem hoje. Então, a gente ouviu muita conversa na rua, Dário vai trocar muitos cargos de confiança dele. Eu pensei comigo, não vai trocar, porque o time que está ganhando não se mexe. Então, parabéns, Dário, para você continuar com essa equipe maravilhosa, né? Morgana, na saúde, né? O Silvinho lá no clássico, o Silvinho é um companheirão, tudo que a gente precisa dele na hora. Agradecer o Elvésio pela a limpeza dele, que eu vi esses dias, fez uma coisa que eu gostei muito, porque o meu neto organizou uma corrida de argolinha e a pista lá estava muito suja. Cobrei do Dário lá, o Dário esqueceu, coitado, que a demanda é muito grande, não é culpa, né? Se eu tivesse ligado diretamente para o Elvésio, eu tinha certeza que ia ter limpado. Então, eu liguei na última hora para ele, nossa, eu esqueci, vou ligar para o Elvésio. O Elvésio foi lá, ele mesmo, com a maquininha, a equipe dele, né? E foi lá, ele limpou e resolveu o problema para nós. Então, Elvésio, muito obrigado, tá? Você e toda a sua equipe. E, Dário, eu quero fazer uma cobrança sua aqui. Todo mundo já cobrou, eu vou cobrar pouco. É uma coisa que tem necessário. Hoje eu tive na comunidade de Salobo, então estava olhando.
Está muito alto lá o mato. Não é justamente mato, o pior é o capim. Você manda roçar lá, não vai resolver. Então, o que tem que ser feito lá, naquelas curvas lá perigosas? É dar uma quebrada com a máquina lá. Até encontrei com a máquina hoje, para a gente conversar com o Dário aqui, conversar com o Neio, né? Agradecer, Neio, obrigado, Neio, pelo apoio, pela ajuda aí. Você é um cara também companheirão, tudo que a gente precisa na hora. Obrigado, Neio e sua equipe. Então, para dar uma quebrada, pelo menos naquelas curvas, entendeu? Aí resolve o problema, o perigo. Dário, tem hora que você encontra o motoqueiro ali. Hoje, quando eu tenho um caminhão de leite, a sorte que eu ando devagar, senão nós tinha feito bobagem lá. Só eu freiei em cima do caminhão, não tinha como você sair. É uma curva, entendeu? E você não vê o caminhão tá vindo. Então, Dário, vamos dar uma quebrada lá se for possível. Acho que não é muito, não. Assim, até com tempo chuvoso dá para fazer esse serviço lá. Outra coisa, até que eu encaminhei o ofício, na reunião passada, pedindo para resolver o problema da rua Raimundo Caldeira. E até eu esperei que ia ser uma resposta que hoje não chegou. Gostaria de ouvir da sua boca o que pode ser feito mais rápido possível para resolver o problema lá. Que a água está entrando nas casas lá. Raimundo Caldeira, que é a rua de Tudico ali, de Zito. Depois você conclui para mim, por favor. Vamos dar uma... Porque eu sou ser muito cobrado, porque quando na campanha política, então eu fiz um compromisso com eles, que eu conversei com você. Você falou, não, nós vamos fazer com a rua sim. Então a gente fez um compromisso e vocês estão me cobrando agora. Né? Então vamos resolver esse problema. E se Deus quiser, vai dar certo. Deixa eu ver se tem mais um pedido aqui. Não, acho que esse aí, só isso, por hoje só isso. Você já foi muito cobrado hoje, não? Acho que você hoje, acho que até vai fazer. Hoje você arrependeu de ter vindo cá hoje. Mas dá, então, seja bem-vindo, tá? Volte sempre. E vamos unir e trabalhar junto com esses novos colegas aí que estão começando agora. Vamos trabalhar. Estou gostando de ver o Gleice ali, o Roni, o Juninho, prestando serviço, né? Cobrando. É isso aí, gente. Vamos trabalhar unido e vamos fazer igual você falou. Vamos marcar uma reunião com o prefeito. Senhor presidente, marca o prefeito aqui para a gente estar discutindo algumas coisas importantes para a gente estar fazendo, trabalhando junto. Então, no mais só isso. Boa noite a todos. Um bom final de semana. Tem a palavra o vereador Wesley. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a presença aqui de vereador Zé Mário, Monjolos, minha esposa, meus filhos e a todos aí da plateia. Agradecer, Morgana, pelo seu trabalho do município aí, né? Valo Fundo distante, eu sempre cobrando de você as demandas de lá e você sempre atendendo. Então, parabéns pelo belíssimo trabalho apresentado aí no nosso município. E hoje as cobranças aqui são muitas, Dário. Folha tem bastante. Segundo os meninos lá que a gente foi no deputado ontem, né, são 36 ofícios, né? Brincadeira, viu, gente? É o seguinte, ontem a gente foi no deputado professor Cleiton, né? Tive o prazer de ir lá com o Roni, o nosso amigo aqui também, Juninho, né? Foi um prazer imenso estar conversando com você, junto com vocês e, né? Pessoal de Monjolos também. E, Dário, é um sonho da gente lá no Valo Fundo, né? E seu também, Dedé. E ontem tive o prazer de conversar com ele e pedir, talvez o orçamento da rua Tiradentes em Valo Fundo, a rua principal lá, né? Ele falou que é possível sim, né? Via emenda parlamentar. E esse foi um dos ofícios que foi entregue para ele ontem, né? Protocolado aqui. E também, para atendimento da saúde em Valo Fundo, que eu acho que a gente tem que melhorar o atendimento em termos de coisas de informática, informação, entendeu? Mais rápido para o médico, para os enfermeiros, ou até mesmo para os agentes, né? No Valo Fundo. Aí foi pedido lá uma maca ginecológica, né? Atendimento às mulheres em Valo Fundo. 2 computadores para aprimorar o atendimento médico na unidade de saúde de lá, né? Um notebook, né? Para atendimento, enfermeiro, que seja, né, nas casas, alguma coisa assim das meninas, né? E, segundo ele, é fácil, isso aqui ele consegue para a gente também. Já passei para a Morgana, ela já ficou de me entregar a relação, né, de documentação lá para a gente fazer o pedido para ele. E também eu acho que é um sonho de Valo Fundo, seu também, né, Dedé? Já conversei com você referente a uma quadra de futebol em Valo Fundo. E das crianças de lá também, dos jovens que precisam, né?
O esporte é muito importante. E essa conversa que eu tive com ele em relação à quadra lá foi muito produtiva. Ele pediu, Dário, para que a gente senta com o engenheiro aqui e faça o orçamento e enviar para ele o mais rápido possível, dentro dos croquis, certinho, para que ele possa ver o que ele pode fazer para nós da quadra em Valo Fundo. Será de grande importância na nossa comunidade lá. E sobre as outras questões lá, Dário, tem alguns ofícios que eu fiz na reunião passada, acho que não foi entregue para você ainda. O Dedé também viu a situação lá da ponte da Fazenda Curtume 2, da minha residência, onde eu vim cobrando aí esses 4 anos passados e não tive um retorno assim naquilo que eu pedi lá, que é o guarda-mão da ponte, né? Mas eu sei que está dentro do processo ainda, a gente está aqui, e sei que você vai fazer na oportunidade que você tiver. Conversei com o Ney também, aquele dia nós estávamos lá, Dedé, olhando lá. Então eu peço com carinho que seja feito esse guarda-mão da ponte, porque esses dias teve até um incidente lá, na reunião passada eu citei aqui, uma pessoa que derrapou lá em cima com o veículo. Aí passou na minha casa e falou das questões lá, entendeu? Então, assim, eu já cobrei algumas vezes, no ano cobrar foi bom a sua presença aqui, eu sei que as demandas são muitas, as cobranças são muitas, mas o Dário sempre vem nos atendendo aí no que ele pode. Né? E outra coisa também, que quero fazer um ofício aqui, sei que a gente já conversou, Dedé, Dário junto, sobre uma ponte, presidente, na Fazenda do Belo, a ponte do Belo, né? Já foi conversado, mas eu quero fazer um ofício também para mostrar que é um pedido meu também, junto com o Dedé e Dário, é um sonho deles, já falaram comigo, vão fazer, mas eu quero protocolar esse ofício aqui. O Preto, né? Nossa, Edmilson aí, parabenizar você por mostrar as belezas do nosso município, a gente não pode esquecer disso. Através daqueles vídeos feitos seu lá, né, das comunidades, da Glória, da Cachoeira, várias pessoas me procurou, querendo fazer visita ao município, querendo vir, né, conhecer. Então, parabéns, Edmilson, por trazer as belezas do nosso município, né? E o vereador Zé Mário aqui, esse dia eu vi um vídeo da Câmara lá, te parabenizar pela sua iniciativa de atender na sua casa lá, ajuda, né? Até que não saia da prefeitura, mas até que saia da prefeitura, mas você está atendendo o pessoal lá do CA. Parabéns pela essa iniciativa, esse apoio ao pessoal que precisa. E no mais, Dário, agradecer mesmo por tudo, né? Por esses 4 anos passados, pelo seu empenho, dedicação, ao Dedé também, aos nobres vereadores aqui, os colegas, né? E também aos novatos que estão chegando aí, que seja bem-vindo. O que precisar aí da gente, a gente está sempre unidos, né? Para o melhor de Santo Hipólito. Esqueci de uma coisinha aqui, uma cobrança. O acontecido que teve ontem, mas está a tempo ainda. Lá na rua do Raimundo General, ontem, até liguei para você. Para você não, liguei para Neio, cobrei dele a situação, que o carro da saúde não deu para chegar na casa do morador lá. Porque a estrada está muito ruim, sabe? Muito buraco, tem um córrego lá também. Então, assim, ficou uma situação constrangedora, porque a paciente não conseguia andar. Mas também, deixo claro, porque é um período chuvoso, né? É uma situação complicada, mas eu tenho certeza que você, juntamente com o Ney, vai fazer um serviço definitivo. Porque não adianta todo ano a gente ir lá e fazer um paliativo, um serviço meia boca, e no próximo ano lá acontecer de novo. E aí eu queria muito, Dário, que você desse uma olhadinha nessa situação, ir lá com o Dedé e Neio, para olhar talvez um pouquinho de calçamento, descendo ali, tá na casa do senhor Rogério, e o restante a gente fazia de outra forma, tirando, né, dentro do pasto, a água, alguma coisa assim, para que não aconteça esse transtorno, porque várias vezes as pessoas já me pararam lá para questionar a situação, entendeu? E aí, vereador, você não está vendo a situação que está lá, não? Eu falei assim, estou vendo, tem ofícios, Dário já está ciente da situação, Dedé, o Neio, e vamos resolver. É uma cobrança que eu sei que, dentro da situação, tantas cobranças essas que você está tendo aqui, que é, para mim, uma das prioridades no momento. E pelo coração que o senhor tem, e a inteligência, a sabedoria também, né, de atender esse pessoal lá, eu faço um convite para o senhor ir lá, para a gente ver o que pode ser feito, tá bom? No mais, muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Antes de estar passando para o prefeito Dário, está respondendo referente à solicitação dos senhores vereadores. Gostaria de comunicar que hoje não foi possível nós finalizarmos a folha aqui, né, de pagamento. Eu tive 2 vezes em Curvelo para finalizar os trabalhos com a assessoria contábil, foi ok. Mais uma vez em Corinto, juntamente com o vereador Uazzi, para fazer o registro da ata, foi tudo ok. E estivemos também mais 2 vezes, eu e o presidente, no banco. E sempre aquela enrolação, aqui o Pedro ficou o mês inteiro e joga para um para outro. Ontem tive que ser até um pouco deselegante, né, Zemar, com a moça no banco, e está tudo ok. Hoje, quando chegou para fazer, ficamos de 9 da manhã até 3h30 da tarde e o banco enrolando. Então, comunico com vocês que na segunda irei ao banco após o horário de almoço, que eu vou estar em horário de trabalho. Vou até pedir aqui à secretária que me dê menos umas 2 horas para ir lá, e vou pedir para fazer o pagamento diretamente do Bradesco e, em seguida, vou encerrar a conta com o Bradesco. Porque não tem possibilidade mais de lidar com esse banco. É um banco que não tem compromisso, não tem responsabilidade, é um povo que não tem um pingo de profissionalismo, e aí vou estar passando as nossas contas para a Caixa, porque não dá para poder ficar nessa situação de desorganização por parte deles. Nós fizemos todo o nosso trabalho em dias e o banco não cumpriu com a responsabilidade. Talvez não é importante para o banco ter uma folha de pagamento como a da Câmara, né? Tudo em dias. Com relação aqui, até para complementar a fala quando o prefeito for finalizar aqui, a quadra do Caquente, Júnior, e todos os demais vereadores falou, realmente é uma quadra que foi feita gestões passadas, até do Irã Barbosa, um recurso de minha autoria lá, e que gerou denúncia no Ministério Público pela realização das obras em situação que a gente venha desconfiar. O recurso lá foi um recurso que possibilitava uma obra muito melhor e maior, e não foi feita. Hoje é uma quadra que precisa de pintura, precisa de uma nova iluminação, e deixou a desejar, sendo que na época encaminhei o recurso e a prefeitura não teve essa organização como o prefeito Dário Dedé tem, de realizar as obras com excelência, e está lá agora precisando de voltar para poder consertar. Em relação aos aparelhos da Academia ao Ar Livre, até deixei aqui os ofícios que foram todos encaminhados. Pedir para que o setor de compras notifique o setor de licitação à empresa para que ela venha olhar. O ano passado, mês de julho, visitei também o recurso até da minha autoria lá e comuniquei ao setor de compras que os aparelhos, pelo meu conhecimento como educador físico, não passavam nas normas da BNT. Então precisa realmente de passar por uma revisão, porque a empresa, a prefeitura, cumpriu com a responsabilidade dela, pagou em dias e a empresa não prestou um serviço aí de uma forma positiva. Então, o setor já me avisou que vai estar notificando a empresa para eles verem o que aconteceu. Porque nem foi tão usado e já não tem condição de receber nenhum atleta no local. A reunião, Júnior, esperei finalizar com as contratações, os serviços, e vou estar marcando, Dário Dedé, tão logo com vocês aqui na Câmara. Vai ser um momento que nós não vamos transmitir, porque são vários assuntos que nós vamos estar tratando mais intimamente aqui entre o Executivo e o Legislativo, e vou estar marcando com eles e passo para vocês, para a gente estar definindo o horário, para então estar alinhando essa conversa. E também vou estar marcando com os gerentes de departamento, para que vocês passem, né, as demandas com relação a como que vocês pretendem trabalhar para não ter desencontro de informação entre os vereadores, que são intermediadores da informação com relação aos eleitores, eles veem até nós. Haja vista que hoje, se os leitores aqui, né, a população estiver acompanhando as nossas redes sociais, e para vocês que estão aqui, vocês puderam observar o tamanho da demanda que os vereadores trouxeram aqui para o prefeito, que eu fiquei até um pouco desanimado para ele. Isso prova, primeiro, parabenizar todos os vereadores que estão rodando o município todo, né? Que aqui nós podemos observar a demanda de todo o município com uma segurança
muito positiva dos vereadores ao passar para o prefeito. Isso prova que os vereadores estão visitando, estão conversando com a população, e esse é o trabalho e a responsabilidade nossa como funcionário do povo, representante e fiscal das ações do Executivo. Então, parabéns para vocês que estão rodando e trazendo essa demanda. Então, vou estar marcando com o prefeito e vice, e depois vou estar marcando com os secretários, os gerentes, e aí comunico quem puder e quiser vir participar, para a gente também ter essa conversa, porque os eleitores vão primeiro nos vereadores, que é o representante. E muitas das vezes tem esse desencontro de informação com os gerentes de departamento, e eles, muitas das vezes, vai filtrar para o prefeito e para o vice, porque muitas informações estão mais ligadas aos gerentes de departamento do que ao prefeito, para não ter essa demanda, esse desgaste ao prefeito. Muitas das vezes, essa informação, essa solicitação do eleitor, o secretário, o gerente, consegue resolver com muita tranquilidade. Com relação aos ofícios que até o Júnior levantou aqui, não sei se vocês observaram, vocês fizeram a solicitação dos ofícios, a doutora Enedite fez dentro do prazo e trouxe hoje para vocês assinar. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma distância de uma reunião para outra do prazo de 15 dias. Por quê? Vocês solicitam aqui, a doutora Enedite manda, eu assino e vocês assinam. Então, só na segunda-feira vai. Então, isso vai dar o quê? 15 a 16 dias. O que vamos combinar aqui? Já pode fazer direto. Porque aí vocês não precisam de esperar 15 dias e não precisa da minha assinatura. Vocês já pedem e vocês mesmos já assinam. Tudo bem, doutora? Se for um assunto, que aí a doutora Edith vai saber filtrar isso para mim, se for um assunto que precisa do plenário, aí vocês vão aguardar. Mas esses pedidos tranquilos já remete direto para agilizar para o prefeito, para os gerentes e para vocês não ter que esperar esses 15 dias. Como o pedido que vocês falaram que ainda não chegou, porque vocês perceberam que a Júlia passou para vocês assinarem agora. Então ele vai vir agora daqui 15 dias, ou seja, vai dar 30 dias para uma resposta. Então já faz ofício, já encaminha mesmo. Já está sendo trocado, está chegando aqui. Com relação, por exemplo, enviei para o ofício da academia, encaminhei o ofício também da reforma da escola de Salobro para ser usado como um ponto de apoio à saúde, missas, cultos, lá com o reflorestamento, né, colocar plantio de árvores próximo lá, kit de materiais. Então, muitas aqui já estão trombando. Então, observa que a população está pedindo sempre as mesmas coisas. Observei aqui que quase 2, 3 vereadores com o mesmo pedido. Então, a população está bem esperta, está ativa e está acompanhando. Eu estou aqui acompanhando as redes aqui e a população pedindo. Pede isso aqui, olha isso aqui. Isso é bom, a população conectada, né? A população está participativa. Dentro do período aqui da reunião, nós estamos ultrapassando 600 visualizações, 600 pessoas assistindo à reunião da Câmara, acompanhando o trabalho do prefeito e do vice e dos demais vereadores. E uma das coisas que eu pude observar aqui, que pegamos o município sucateado, foi realizado em 4 anos, centenas, né, dezenas de ações, e ainda assim tem tanta coisa para ser feita para mais 4 anos. Né? Santo Hipólito evoluiu, Santo Hipólito melhorou muito, mas ainda tem tantas ações por todo o município que precisa fazer. Então, ou seja, é uma gama de trabalho, prefeito e vice-dedé, que vocês têm para mais 4 anos. Então, eu creio que Santo Hipólito precisaria de mais uns 2 mandatos para a gente, de fato, falar Santo Hipólito está ok, está em dias. Né? E a população está de olho e está participando o tempo inteiro, porque está todo mundo hoje conectado nos grupos, no Instagram, no Facebook. Então, passo aqui para o prefeito fazer as considerações, juntamente com o vice, de acordo com o que vocês perguntaram aí, ok? Quero parabenizar a todos os vereadores por essa expertise de visitar as comunidades e pontuar sabiamente os desejos de todo o nosso pessoal. Vocês podem ter toda a certeza que não fico triste em nenhum momento as pontuações de todos os senhores, das demandas pontuadas aqui, e falo com os senhores que todas as demandas pontuadas eu tenho conhecimento dela ao pé da letra, das necessidades que ainda precisa acontecer. Quero iniciar apontando aqui o que o nosso querido vereador Júnior falou a respeito de buracão.
nós, no nosso mandato do decorrer de 4 anos, nós iniciamos, a nossa secretária Morgana está aqui, e que nós tivemos uma consciência do que era importante acontecer no Buracão, e tinha que ser feito com mais rapidez, só a questão de o atendimento de saúde daquele povo, que se encontrava totalmente abandonado, sem nenhuma assistência médica, e prontamente nós conseguimos levar com mais rapidez o médico atendimento porta a porta daquele pessoal do Buracão. E nós temos enfrentado um problema muito grande aqui no nosso município, sobre as questões dos patrimônios doados antigamente por pessoal, e Buracão foi um dos lugares que tinha um espaço que era da escola, e na gestão passada do outro gestor, ela foi entregue de novo para aquele pessoal, e foi aonde que ele se apoderou daquele espaço, que é onde seria um lugar que nós iria reformar para estar atendendo aquele pessoal. E aí, infelizmente, nós ficou sem espaço, porque hoje a prefeitura, para ela adquirir qualquer terreno, para qualquer construção, o terreno precisa ter documento, registro. Infelizmente, quase toda a nossa zona rural, de terreno de pequeno porte, ele não tem documento. São, às vezes, direito de posse, são, às vezes, documento passado de um para o outro, e, infelizmente, não são pouquíssimas pessoas que ele quer doar. Ele quer vender. Inclusivamente, hoje nós estivemos com o senhor do Buracão, lá no gabinete, aonde que ele quer vender o terreno dele para a gente construir um espaço para atendimento da saúde, em reunião do pessoal, de culto das igrejas, né, lá, mas também não tem documento. Então, isso dificulta muito a gestão hoje, levar, né, aquilo que a população deseja, mas se a gente não tem um espaço. Mas hoje o Buracão é uma pontuação com o vereador Gleice, o vereador Luciene, o senhor vereador Junim, né, tem visitado, e eu acho que hoje é uma obra que se tornaria uma grande relevância para aquele pessoal, só uma construção, né, de aquele pavimentação daqueles 2 morros, que hoje será uma obra que vai impactar hoje naquele pessoal ali, de uma obra de muita valia para aqueles pequenos produtores, e para aquelas pessoas que transitam no período chuvoso, né, para transporte do seu leite e para chegar até as suas residências. Quando o senhor vereadora falou que seria possível, né, a gente fazer aquela pavimentação, eu falo com a senhora que com as emendas parlamentares, sim, não temos nenhuma dificuldade para fazer. Mas também temos um outro transtorno, que é preciso nós reunir com aquele pessoal e a gente tem um acordo com eles. Buracão só tem uma saída. E na hora que nós iniciar uma obra daquela, o pessoal é preciso ter paciência, que não constrói de uma noite para o dia. E eles vão ter que caminhar a distância de a pé, tanto para levar o seu leite no ponto, e tanto para sair das suas residências. Então, talvez a pessoa, ele quer uma coisa, mas ele não pensa também nas dificuldades que ele vai ter ali. Porque na hora que nós construir aquele segundo morro da Dona Maria ali, não tem outra saída. Né? Não, do asfalto, talvez ele é menos interessante no momento do que aquele. Porque aquele estraga com mais rapidez. Entendeu? Os 2 morros é interessante fazer. Sim. Mas mesmo da cava, eles vão ter que vão vir por cima, que não tem como sair. Pois é, mas lá por cima, por cá eles não passam, né? Sai dentro do buraco, mas vindo lá para o Monjolos, por cima, que passa perto de você ali. Isso, pois é. Então a única saída vai ter, então aqui a pessoa vai ter que caminhar ali, né? Mas é possível. Então, nós vamos, né, se Deus quiser, a gente viu várias demandas dos senhores aí, mas todas as demandas, ela depende, igual no início da fala de vocês, não há possibilidade de nós conseguir atender essas com valores maior com recurso da prefeitura. Nós precisamos das emendas parlamentares. E o vereador Russo,
quando o senhor pontuou a respeito da rua, essa rua já foi licitada. Acredito, segunda-feira eu dou ordem de serviço nessa rua, entendeu? Para a gente já começar a pavimentar ela. E, se Deus quiser, eu acredito que, no máximo, uma rua, ela é pequena, num mês e meio, 2 meses, ela já está pronta. Vamos estar trabalhando com escoamento de água, né, uma terraplanagem bem feita para não causar transtorno, né, àquela população ali, que é o problema de água que entra na casa deles. Né. O vereador Roni, na sua pontuação em termo ali, Caquende, vereador Junim, nós já estamos com a tinta para pintar o piso lá do Caquende, mas ainda não foi possível a gente iniciar aquela pintura por período chuvoso que nós estamos com ele, porque se iniciar uma pintura não tem possibilidade de acabar ele com menos de 3 ou 4 dias, porque tem que iniciar toda a demarcação primeiro, para a gente começar a rolar a tinta. E se vir uma chuva, nós vamos estragar todo o trabalho que a gente vai estar fazendo, e vai ser difícil você retirar da tinta, porque é uma tinta que ela cola demais, e se chover ela vai pipocar toda. Né? E aí não vai ter possibilidade da gente fazer. Mas a tinta já está no jeito, estamos esperando ter um período aí mais ou menos de semana, né, para a gente pintar. Até nós tivemos uns dias aí de estiagem, mas nesses dias de estiagem o menino que presta o serviço de pintura, ele estava fazendo o ponto de apoio de Lameirão da Serra. E o vereador Gleison, né, a respeito da sua pontuação do vereador Juvenal, da ponte lá, de outros vereadores do Caquende, nós tivemos, né, na gestão passada, já de início, uma turbulenta muito grande de Caquende, aonde que 2 pontes caiu de uma vez só, que era um ponto que precisaria ser feito com mais rapidez. Foi onde que nós priorizou aquelas 2 pontes de Caquende, né, fazer, né, com trabalho, até em tempo recorde, conseguimos desmontar uma ponte num dia, e aí 2 dias ela estava pronta. Preparamos todo o material com planejamento e conseguimos nos organizar com muita rapidez e sair daquele transtorno que vive aquele pessoal ali naquele trecho do Caquende ali, mas pode ter toda certeza que aquela obra não é uma obra que vai custar muito, e nós conseguimos realizar aquele ponto lá com recurso próprio. Não dependemos de um recurso parlamentar para a gente realizar aquilo lá, e pode ter toda certeza que vamos estar realizando aquela obra, né, com o tempo o mais rápido possível. Vamos estar esperando dar uma estiagem para nós, né, estar fazendo aquele serviço lá. O vereador Wesley pontuou, né, eu sei do carinho que você tem para lá o pessoal do Vale Fundo e todo aquele pessoal, são também pessoal que eu tenho um carinho e respeito muito grande, e é um transtorno que nós temos que, como o vereador Juvenal falou, tem hora que nós temos que agir de uma forma com mais dureza, que infelizmente pode trazer alguma insatisfação para as pessoas, mas infelizmente nós temos que fazer para que se torne um serviço, né, a durar mais no período de chuva. Vejo uma forma de resolver aquele problema lá, mas retirando aquela cerca, invadindo no mínimo 2 metros para dentro do terreno, porque não há possibilidade, como vocês, senhores, sabem, conhecem de terraplanagem, não há possibilidade de você arrumar uma estrada de no máximo 4 ou 5 metros de largura e ela manter, né, boa, por devido não tem condição de vazão de água. Então, se nós tirar 1 metro, uns 2 metros para aquele lado do terreno do menino, que levou a cerca dentro da estrada, nós vamos conseguir fazer uma estrada mais larga e nós vamos conseguir, né, trazer uma estrada com condição de tráfego melhor, né, em tempo chuvoso. Pode ter toda certeza que na semana que vem eu vou estar lá junto com o Dedé, vamos reunir com aqueles proprietários para que nós resolvamos, né, de uma vez por toda o problema daquele pessoal ali, que eu acho que estrada é preciso ter boa, para que as pessoas tenham a sua condição de ir e vir e ser apanhado nos seus momentos de necessidade, principalmente no momento de saúde, né, precisa que o carro chegue na porta. Mas vamos trabalhar para que isso, né, resolva o mais rápido possível. O vereador Juvenal, né, pontuou aí as suas demandas, muito bem pontuada, e que precisa, né, acontecer.
é um dos pontos que eu venho também, né, debatendo com isso. E parabéns pela sua fala, porque hoje nós temos trabalhado incansavelmente para que trazemos a ordem na cidade, trazemos a beleza da nossa cidade, e a gente tem tido uma resistência de obrigação do nosso povo, né, de continuar deixando seus animais na rua, nos becos, né, no Senhora da Glória mesmo, eu estive lá onde que Gil está trabalhando, cheguei aquele monte de cavalo na praça, aquilo dói no coração da gente, porque aquilo tudo é gasto de dinheiro, é dinheiro do povo, e as pessoas insistem a criar os seus animais na rua. Na terça-feira eu vou estar tendo uma resposta do sargento da rodoviária, onde a gente vai haver uma possibilidade de fazer um convênio com eles. Infelizmente, eu não queria chegar a isso, mas é preciso a gente cortar nas suas próprias peles. Infelizmente, vai trazer alguma insatisfação, mas esses animais vão ser levados para Confelo. Porque chega da gente pedir com educação, pedir por favor, e as pessoas achar que a gente está brincando. Enquanto esse convênio não se realizar, a partir de segunda-feira, eu vou estar tirando um funcionário da prefeitura, montado em um cavalo, e vou recolher todos os cavalos e fazer a apreensão deles lá no Padre da Vaquejada. Vou estar pondo um coxo lá, porque os cavalos têm que ser bem tratados, e só vai sair de lá. Quero o apoio dessa casa, não quero que o vereador venha em cima de mim, por favor, tirar. Eu preciso do apoio maciço dessa casa, que os senhores também nos ajudem. É responsabilidade não só do prefeito, mas de todos nós, para que não venha na prefeitura pedir para soltar. Vai ter valor, o valor vai ser pago pelo tratamento dos animais, daquele funcionário só sai de lá depois de pagado. E se algum ousar a cortar o cadeado, eu vou punir no vigor da lei que me dá o direito de punir ele. Chega da gente pedir por favor, chega das pessoas achar que a gente está brincando. A rua é lugar de gente, não de animais. Então, que tem seus animais, que atente da partida de domingo, como o presidente falou, tem muitas pessoas que estão assistindo aí. Já deixo o apelo a todos os senhores, que de Santo Hipólito ao Beco, a Senhora da Glória, a gente vai recolher, vou fazer, ver a possibilidade de ver um caminhão boiadeiro, que vai nos assessorar durante não finalizar esse contrato com a Polícia Rodoviária, a acolhida desses animais e trazido para Santo Hipólito. Então, o senhor vereador Juvenal, que se for possível, avisa para o pessoal lá, a gente vai recolher de lá e trazer aqui para Santo Hipólito. Vou estar gastando um dinheiro, mas que vai ser bem gasto para a gente manter a ordem e mostrar para as pessoas que é preciso respeitar a população de Santo Hipólito. Que se tem seu animal, se não há possibilidade de cuidar, vende ele. Mas a cidade, o povo não pode pagar, e nós não podemos gastar o dinheiro público do povo, né, com essa insatisfação de ver, né, a cidade, a gente lutando, gastando dinheiro, animais quebrando, bebendo água nas fontes. Então isso não vai acontecer, e nós vamos, né, cortar na nossa própria pele, e isso eu dependo do apoio dos senhores vereadores aí, para que juntos a gente possamos manter a ordem na cidade. E o vereador Juvenal falou, quero parabenizar o Edson, né, também pela fala dele, a questão do velório. É uma coisa que me tormenta também de ver alguns momentos difíceis do nosso povo, né, ser penalizado por alguns momentos de ter que levar, né, o seu ente querido para algum lugar que poderia estar ali, né, num lugar mais tranquilo para ser velado ali, e às vezes, né, uma briga de empresa com empresa. Infelizmente, quem é prejudicado é a nossa população. Eu estou já organizando lá em cima um espaço que, se Deus quiser, nós vamos estar construindo o velório da cidade municipal lá. Tem um espaço que vai dar para fazer um velório bacana. Senhora da Glória também, graças a Deus, a gente tem um espaço, né, vereador, que dá para ser feito. Então vamos lutar para a gente construir esses dois velórios. Até uma fala do pedido também do senhor José Eustáquio, né, que na gestão passada me falou a questão desse velório. E nós vamos, se Deus quiser, né, fazer esse velório para que, né, nos momentos difíceis, as pessoas, né, não tenham essa dificuldade de estar aí correndo atrás de espaço para pôr, né, o seu ente querido ali. Vereador Juvenal, a gente vamos olhar, né, com muito carinho todos os seus pedidos, são todos louváveis, muito pontuados.
mas para a gente que nós não vamos conversar para ver aquilo que é de mais relevância, né, de mais que tem que acontecer, né, com mais rapidez, para a gente tentar estar resolvendo, né, os seus pedidos. Mas queria pedir aos senhores vereadores que esse pedido dessa reunião do vereador Junim é muito importante que nessa nossa reunião, nessa conversa, que nós pontuamos, né, esses pedidos, todos que os senhores pontuou aqui, qual que nós vamos iniciar primeiro. Porque não há responsabilidade, o recurso é pequeno, e quero deixar claro para os senhores que as emendas parlamentares, elas não vão ser satisfatórias para nós atender todos esses pedidos pontuados ainda esse ano. É preciso nós jogar com muita clareza, falar com muita clareza, não iludir, para que os senhores não iludem aos seus eleitores, para que não, isso vai acontecer esse ano, porque cada emenda parlamentar ela é muito restrita e tem vários outros municípios que eles têm que atender, e acredito eu que ela não vai ser possível atender todas as demandas que estão, quase todos pedidos. Eu falo com vocês com toda certeza que ela não é menos de 150, 200 mil reais. E a emenda parlamentar, você pode ter certeza de cada deputado estadual, ela não vai passar de 350, 400 mil. Então, é preciso nós sentar, né, com muita sabedoria, com muita presteza e sem vaidade, para que nós possamos, né, atender aquela que é de mais prioridade acontecer, e gradativamente, né, nós vamos, cada ano, atendendo, né, aquilo que é possível atender com as emendas parlamentares. Aquela que for possível atender com recurso próprio, terei um grande carinho, um grande respeito pelo todos os pedidos dos senhores, para que nós possamos, né, estar atendendo com mais rapidez. A vereadora Luciene pontuou uma coisa que isso também me incomoda muito, muito, que é a questão de moradia. Eu acho que todos nós que temos a nossa casa, né, bacana, nós temos conforto, nós sentimos no momento chuvoso quando essas pessoas moram em uma casa sem condição de moradia. É um pedido, né, muito importante, de muita relevância, que precisa ser feito e olhado, né, com muita atenção, com muito carinho, mas depende também de muito recurso. Aí é onde que nós precisamos, né, reunir e pontuar. Nós vamos atender as moradias, nós vamos atender as pavimentação, né, nós vamos atender as outras coisas menos relevantes. Então, sim, vamos reunir. Muito importante essa ideia do vereador Junim, para a gente reunir, e eu acho que de mãos dadas, com esse carinho, com essa atenção, por todos os senhores, parabenizo por essas andanças dos senhores, né, em busca de pontos, né, que ainda precisa acontecer no nosso município, mas só há a possibilidade de a gente realizar com dinheiro. Nós, graças a Deus, nós temos a boa vontade, mas nós não temos o dinheiro. Então, eu acho que um município unido, a voz ela se torna maior. Eu acho que nas nossas caminhadas, não vejo dificuldade de nós marcar uma agenda com o vice-governador, que está aí prometendo demais, pré-candidato, né, ao governo do Estado. E eu acho que, se nós conseguirmos marcar uma agenda, que eu acho que nós conseguimos, nós marcamos, para que ele nos ouve, ou o secretário de Estado, né, lá na Segov, na CEINFRA, para onde que nós podemos estar levando essa demanda. Nós, prefeito, vice-prefeito e 9 vereador, eu acho que, de mãos dadas, eu acho que o clamor nosso vai ser muito mais louvável, de um povo unido e sabedor das demandas de deficiência do nosso município. Eu acredito que nós vamos ser atendidos com mais carinho. Eu acho que, quando é preciso nós estar sempre atentos, que a união faz a força. E nós, unidos, nós somos mais fortes, nós vamos ter muito mais condição de fazer mais para o nosso município. Que eu tenho certeza que um governador, um deputado, quando vê um prefeito, vice-prefeito e 9 vereadores debatendo as demandas do município, eu tenho certeza que nós vamos ter mais êxito, nós vamos ter mais condição de fazer mais com pouco. Mas é preciso nós ter essa consciência que, sozinho, não há possibilidade de caminhar. E eu confio e acredito na vontade de cada um dos senhores de fazer muito para o nosso povo, do nosso município. E hoje é visto isso,
né, que eu tenho certeza que várias pessoas que estão, né, participando desse momento estão muito felizes de ter depositado votos nos senhores e nós, para que nós possamos levar a demanda nas forças maior e trazer grandes melhorias. Vou estar dia 11, 12 e 13 em Brasília, aonde que eu vou estar levando vários ofícios, que a gente vai estar reunido talvez com o presidente, e aonde que eu vou pontuar, né, essas nossas dificuldades. Quem sabe que Deus nos abençoe e nos permite que, junto ao governo federal, aonde que tem um recurso que pode atender mais a demanda do nosso povo, vou estar junto com o nosso deputado federal, Fred Costa, que é também da base do governo, professor Cleito, acredito que vai estar lá também, então nós vamos clamar pelas melhorias do município de Santo Hipólito. Muito obrigado a vocês, sempre estou lá de portas abertas para defender e brigar cada dia mais por vocês. O vereador Wesley tem pontuado aí, né, a respeito das academias, né, do pessoal aí. Eu também acho que é preciso, vereador, a gente, né, olhar esses aparelhos, que eu acho que o pessoal, né, precisa de estar sendo atendido, né, e os aparelhos de boas qualidades, como o presidente falou, e o senhor também pontuou a questão os parquinhos. Esses parquinhos é muito importante e nós já estamos nos organizando para a gente comprar agora no início, pelo menos 2. Não há possibilidade de comprar, aqueles também não é barato. Um parquinho desse está custando uma média de 40 a 50 mil reais cada um. Não adianta também pegar um parquinho pequenininho e pôr lá que não vai atender as demandas, né? Isso é importante. O vereador Juninho, ele pontuou sabiamente a respeito do campo de futebol, de usar essa grama para estar fazendo um campo society. Eu vou estar olhando porque o espaço, nós não temos, aquele espaço ali perto do campo seria um espaço que poderia estar aproveitando. Mas nós estamos, graças ao nosso bom Deus, eu acredito que dia 12, eu vou estar com o pessoal do FMDE e eu acredito que nós vamos estar conseguindo o dinheiro que foi perdido há muitos anos atrás da escola creche, e aquela área da escola creche nós não podemos usar, porque senão na hora que vir um engenheiro, ele vai demarcar a área, e se nós tivermos um campo lá, nós perdemos esse recurso. Provavelmente, eu acredito que esse recurso é um recurso mais de 2 a 3 milhões de reais, que vai ser usado para a construção da creche. Mas vamos olhar, né, de repente tem algum lugar para que nós possamos estar construindo, né, esse campo com essa grama. Lá vai ser feito com muita atenção aquele campo. Eu não consigo falar para você precisamente em que data ele já vai estar pronto para jogo, mas nós vamos estar, né, adubando da melhor forma possível. Vai ser uma grama resistente, uma grama que não vai nos dar transtorno, é como o senhor bem posicionou. Nós temos várias pessoas que, né, têm problema de saúde, e aquele campo, para a gente cuidar daquela grama, tem que ser com defensivo e defensivo, que acaba prejudicando a saúde daquelas pessoas que ficam ali em volta. Então, a gente é preciso, né, respeitar as pessoas, respeitar o momento ali. Então, nós optou, né, de ter um gasto maior, mas trocar aquela grama por uma grama resistência, que não vai ter demanda de defensivo ali para estar cuidando do mato dela. Então, vai ser uma grama tipo aquela de Senhora da Glória, que é um campo maravilhoso, né, e que vai trazer aquele espaço, um espaço muito bonito, de uma grama de qualidade, um campo, né, nas condições de oferecer para vocês, né, um campo de qualidade, um campo que a gente vai fazer toda a drenagem dele, vamos fazer uma irrigação externa nela, né, vamos tirar a grama, vamos cortar, vamos melhorar aquele, vamos adubar ela toda, fazer o levantamento dentro um pouco, vamos montar toda a irrigação, né, que não vai ter aquele negócio de estar lá ligando, ela vai funcionar ali sozinha, toda automática. Graças a Deus nós temos o recurso já para fazer esse serviço, e acredito eu, pelo que a gente tem tido de notícia dos técnicos que têm a noção daquela grama, eu acredito eu que no máximo 7 a 8 meses, né, ela já vai ter condição de já estar germinada ali e ter condição de jogo. Mas eu acredito, no mínimo, 1 ano para aquele campo voltar a funcionar. Eu vou conversar com aquele pessoal que tem aquele campo no quebra-coco, que pode ser também uma outra alternativa da gente arrumar aquele campo ali, né, e ser um lugar para treino, para jogo. Não é um campo, né, bom quanto o nosso, mas é um campo também que vai ser uma alternativa para, né, treinar, né,
Mas eu acredito que nós temos quadra, nós podemos apelar para o futsal, né, nesse intervalo, né, para que nós temos paciência para estar esperando aquele campo ficar em condição de jogo. Tá bom? Espero ter atendido, né, a expectativa dos senhores, de alguns pontos que os senhores precisavam de, né, ser pontuado aqui e atendido as reivindicações dos senhores, mas estou lá na prefeitura, lá, né, e de portas abertas, de braços abertos, para acolher as demandas de vocês e junto nós fazer melhor para o município. Muito obrigado. Prefeito, quero agradecer o senhor, também o nosso vice-prefeito Dedé, pelo atendimento, pelo convite. Sempre que precisarem vir a essa casa, conversar com os seus vereadores, a casa estará sempre de portas abertas. Tenho certeza que a Câmara, assim como no mandato passado, irá manter essa harmonia, essa parceria, né, respeitando os poderes, mas trabalhando em conjunto para o crescimento de todo o município de Santo Hipólito. É difícil ver em outras cidades uma participação tão maciça quanto nós tivemos aqui em Santo Hipólito durante esses 4 anos. E tenho certeza que vai ser melhor ainda. Foram inúmeras vezes que o senhor e o vice esteve aqui nessa casa para conversar com os seus vereadores, para expor a situação da prefeitura, para trazer boas novas e também ouvir os senhores vereadores. Sei que o prefeito é cobrado, o vice, mas os vereadores eles têm uma cobrança muito grande por parte de todos os eleitores. E cabe a nós levar para o executivo, visto que a Câmara ela não tem esse poder de executar ações. Nós vamos legislar e fiscalizar. Então, tenho certeza que diante dos inúmeros pedidos feitos aqui pelos seus vereadores, dentro dessa próxima reunião, vamos colocar, né, Licene, na balança e vamos trabalhar em médio, curto e longo prazo. É assim que nós fazemos as ações dos projetos e eu tenho certeza que se a ação mais importante for do vereador X, eu não vou ficar com ciúmes, né, não vou ficar chateado, mas se aquela ação é mais importante, eu represento o município todo, eu peço que o executivo, dentro da realização da execução dessa ação, que possa, assim, então, chamar todos os vereadores para que ele possa sentir participativo, possa sentir representado naquela ação. Não foi o meu pedido, mas foi do Juvenal, mas quando for realizado lá, que todos possam ir lá participar, que a população veja que aquele pedido teve a participação de todos os vereadores, para que, então, os vereadores se sintam, né, representados, participativos em todas as ações. E assim, durante os 4 anos, nós vamos conseguir avançar em todas as ações que foram feitas aqui. Claro que a gente sabe que existe aqui ações que foram questionadas aqui de médio, longo e curto prazo. E nós temos que entender e ter essa responsabilidade de realmente receber e pontuar aquela que realmente o povo mais precisa. E assim, não vai ser diferente que foi no passado. Tanto é que nós estamos tendo aqui agora uma participação muito grande nas redes sociais, acompanhando os trabalhos da Câmara e também do Executivo. E mais uma vez agradecer imensamente aí o trabalho do senhor prefeito, do vice, e vir sempre a essa casa, porque a gente sempre vê o prefeito indiferente com a Câmara, se coloca em briga, coloca em divisão, né? Se é do vereador eu não faço, é o meu, e isso divide a cidade, porque além do prefeito conseguir os recursos, a Câmara ela tem um grande papel de trazer recursos. E nós fizemos, né, um apanhado, né, Juvenal, no governo passado, juntando as emendas de todos os vereadores, então passou R$1 milhão, ou muito mais do que isso. Imagina se os vereadores fossem diferentes e ficassem aqui só fiscalizando ou reclamando e não buscassem essas emendas. O trabalho do município, do executivo, estaria mais dificultoso e quem perderia nisso? O município. Então, essa ingressão, esse trabalho, essa participação, possibilitou cada vereador que trouxe mais de R$100 mil cada um para o município executar. Com mais a do prefeito, então o município avançou. E assim sendo, nesses próximos 4 anos, serão mais milhões junto com os do prefeito, colocando aquilo que é importante. Então, muito obrigado nessa parceria, meu prefeito. Não, pode ter toda certeza, presidente, que nós vamos estar sempre, né, atento, com grande responsabilidade de estar ouvindo todos os senhores, para que junto, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, que é com a união que nós vamos junto, né, fazer mais para o nosso município. Até tem que parabenizar aqui o vereador Wesley, o Juninho e o Roni, né, por essa atitude de em busca levar as demandas
E é importante, né, essa presteza, né, de lutar, brigar, né, para fazer mais, para cada dia mais para o nosso município. E é importante que o vereador Roni, o vereador Juninho, Wesley, se reúne e vê essa responsabilidade, né, de o que vai dar para atender, com a Kendi, né, a pontuação do vereador Roni lá da cobertura, né, o nosso engenheiro está à disposição de vocês, para que vocês tenham noção de valores de uma cobertura, né, para que vocês tenham noção de quando o deputado liberar o recurso, o que vai fazer. Talvez o deputado tenha a possibilidade de liberar 200 mil, 300 mil, 200, 300 mil desse ano, não vai conseguir atender a demanda do vereador Wesley, da demanda do vereador e do vereador Juninho. Então, é por isso que é importante, quando o vereador Juninho pontuou a questão dessa reunião, que nós possamos, né, definir dentro desse recurso, tanto do professor Cleiton, dentro do deputado Neilano, né, e dentro do recurso do deputado Fred Costa, que aí é uma emenda maior, que é uma emenda federal, que ela tem mais responsabilidade de estar atendendo vocês. Beleza? Ok. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos, no plenário aí, seu Zé Eustáquio, seu Caldeira, esposa de Venal ali, secretária Morgana, esposa do Wesley, a Wanda, a mocinha ali, é sua netinha, Wanda? Muito bem, volte sempre, Wanda, grande amiga da gente, vereador Mário, né, trabalha em Monjolo, veja a luta do nosso amigo Mário aqui, me lembro, os seus vereadores a pedir aqui de um senhor, que ele tinha até o sobrinho do seu Durda, que ficava aqui em Santo Paulo, né, Mário? Doente, e ninguém levava ele para lá. E muito ruim, né? Como é que ele chama? O sobrinho de Eduardo. Esqueça o nome dele. E eu lembro que Luciano, ninguém levava, Sérgio. Sérgio, ninguém levava, Luciano, e mal, e foi enfermeiro, e foi médico, não vou, ninguém levou, polícia, ninguém levou, e eu dentro da sala, e todo mundo, e agora, como que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Não está bem. Daí a pouco todo mundo volta correndo, tá aqui, Mário levou. Não conseguiu levar ele. Então, exatamente, esse carinho, como que o vereador tem essa participação em todos os setores da sociedade, às vezes o que um secretário não conseguiu, um prefeito conseguiu, o vereador às vezes tem mais participação, ele tomou um cafezinho, aquela amizade, aquele carinho, e consegue grandes ações. Por isso que é importante essa parceria. Então, muito obrigado a todos aí pelo carinho, volte sempre. E a nossa próxima reunião está marcada para dia 7 de fevereiro. Deixa eu ver. Isso. Próxima reunião, 7 de fevereiro. Ok? Hã? Já tem a próxima de fevereiro e a outra 21. Então, nós saltamos dia 14 e temos... Isso, dia 21. Porque janeiro foi mais atípico, que é um período de organização que nos outros meses, até férias, né? E aí a gente tinha aquela correria toda. Muito obrigado, assessoria toda, as meninas e todo o pessoal. Por não haver mais nada a ser tratado, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.